aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Essa é uma orientação do apóstolo Paulo à comunidade que se reunia ali em Corinto. Isso está registrado na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. E é com base nesse texto que muitos cristãos passaram a acreditar que na volta de Jesus, diante de uma multidão, a vida de cada um seria projetada como que num telão eterno da sala de julgamento dos céus, e nesse momento, diante de um constrangimento e vergonhas cósmicas, cada um de nós seria julgado pelo aquilo que fez. Parece estranho, mas é o que muita gente crê. Mais que isso, há quem sofra de ansiedade por causa dessa hora, só de imaginar todos os seus pecados, todas as suas mazelas sendo manifestas nesse cine julgamento. Todavia, é claro que essa é só mais uma das crenças sem algum fundamento real, baseadas em tradições religiosas nascidas do medo e das ansiedades. O que Paulo de fato está comunicando com essa orientação àqueles irmãos de Corinto? Vamos ver. Logo no início da carta, Paulo censura aqueles irmãos de Corinto pela infantilidade, chama-os de infantis, de carnais. O faz por conta do partidarismo e das dissensões que havia entre eles. A respeito disso, ele orienta aos irmãos que cada um construa com boa consciência, na fé em Cristo, a sua existência sobre o fundamento que é o próprio Jesus. Ele diz assim: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Assim como o Senhor veio, é certo que ele voltará num dia, que segundo ele, só o Pai sabe, o dia da restauração de todas as coisas e da instalação absoluta do governo de Deus, iluminando todas as consciências. No entanto, Paulo está tratando aqui de questões contingentes daquele momento, questões existenciais. Paulo está tratando de questões referentes ao presente, ao dia a dia daquelas pessoas na comunidade de Corinto. De modo que a recomendação que ele dá, aguardai até que venha o Senhor, não tem a ver com um tempo, um dia escatológico, mas com um princípio espiritual para o agora, para o hoje, para o dia a dia. E que princípio espiritual é esse? O princípio é: o Senhor julga as nossas construções para que somente a verdade se estabeleça como fundamento. Sim, é esse o ensinamento do próprio Jesus a seus discípulos. Ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou ele diz ainda: conhecereis a árvore pelos seus frutos, e assim por diante. Então vejamos o que o Paulo está orientando ali à comunidade de Corinto. Primeiro, é Jesus que se encarrega de desconstruir, de frustrar as nossas construções ilusórias, nossas arquiteturas enganosas e frágeis. De modo que todos nós construímos sobre um único fundamento, que é Jesus. Agora, a maneira como nós construímos, isso será julgado. Todos nós dizemos crer em Jesus. Agora, a maneira como a gente vive nesse mundo, isso passará e deverá passar pelo julgamento do nosso Senhor. E ele se encarrega, ele é o responsável por julgar as construções existenciais que nós fazemos. Ele é o Senhor que se encarrega de desfazer tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que não tem a ver com ele. Ora,
se nós construirmos sobre um fundamento que é Jesus, todo o prédio, toda a construção tem que ter relação, tem que haver, tem que obedecer o fundamento que é ele. Portanto, se há alguma construção nossa que não tem relação com o fundamento, está em desigualdade, disparidade com o fundamento, é óbvio que o fundamento, que é o próprio Jesus, há de desfazer aquilo que foi construído de maneira errada, equivocada. É disso que fala o julgamento. Então é o Senhor quem se responsabiliza por meio do seu Espírito em desconstruir as nossas falsas identidades, os nossos autos enganos. Ele nos leva à desilusão. Graças a Deus por isso. Jesus não nos deixa existir em ilusão a respeito das coisas e a respeito de nós mesmos. Em segundo lugar, como Jesus faz isso? Permitindo que nós cheguemos, ou permitindo que chegue até nós todos os dias esse momento de julgamento, esse espaço de julgamento. É o Senhor Jesus que permite que se instale em nós essa sala do julgamento, que é o dia em que Ele nos revela a nós mesmos. Porque, na verdade, nós nos supomos, mas só o Senhor sabe quem somos de fato. E todos nós, se já não passamos, passaremos por esse dia de verdade e de julgamento, que é o dia em que Jesus nos leva ao encontro dele. E diante dele a gente se enxerga a si mesmo. E esse é um dia de graça eterna, porque é nesse momento em que ele nos justifica, ele nos adequa a ele mesmo, que é o fundamento. Às vezes a gente constrói a vida como que paredes tortas, destoando do fundamento que é ele. Então é nesse dia de julgamento, de justificação, que ele nos traz ao padrão do fundamento que é ele próprio. Esse é um dia de profundo quebrantamento, é um dia em que o amor de Deus nos constrange no mais profundo do nosso ser. E esse dia é como que uma tela na nossa consciência em que ele nos apresenta e ele nos leva a enxergarmos quem somos e o quanto estamos distante do real fundamento que é ele. Mas, sobretudo, é o dia em que ele nos mostra aonde também ele quer nos levar. Por isso, na verdade, o filme que passa na tela da nossa consciência nesse dia é um filme de enxergar-se a si próprio, mas, sobretudo, é um dia de enxergar o amor, a graça de Deus e sermos impactados por isso. Por último, esse será um dia de luz, um dia em que Jesus nos tira das trevas e tira as trevas de nós, para que a luz dele se estabeleça em nós de maneira cada vez mais plena. Assim, de graça em graça, nós seremos levados cada vez mais justificados à imagem dele. Por isso, para quem tem sabedoria, esse é um dia muito e sempre esperado. Mais que isso, um dia a ser buscado. Busque enxergar-se à luz de Jesus e render-se ao seu amor, porque esse dia deve acontecer todos os dias.